E se uma crise de pedras na vesícula chegou numa hora muito imprópria? Olá, eu sou o Dr. Paulo Ribeiro, cirurgião do aparelho digestivo. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma situação que é muito recorrente. Acontece de vez em quando de você encontrar um paciente no pronto-socorro que apresenta uma crise de vesícula numa hora muito imprópria. E essa hora pode ser uma hora de uma viagem de lazer ou mesmo de negócios. Pode ser um início de uma gestação ou logo depois do parto. Pode ser na hora que estava comemorando o aniversário de um filho, do pai, da mãe, um evento importante. E isso acontece e não é muita coincidência, porque justamente nesses momentos em que você não consegue se cuidar tanto da alimentação, que isso pode desencadear aí uma crise de pedras na vesícula. É claro que não existe uma hora propícia para ter uma crise, ninguém nunca quer ter uma crise, mas nesses momentos, digamos assim, de maior fragilidade social, em que você não consegue evitar um alimento que foi preparado ali para um grupo, e isso pode justamente desencadear uma crise. E não tem muito o que fazer, acaba tendo que parar no pronto-socorro. E o que pode ser diagnosticado lá no pronto-socorro? Pode ter sido simplesmente uma crise que você toma uma medicação na veia e passa completamente, e aí você vai ter que passar aí um período de repouso, evitar muita alimentação e esperar se recuperar daquela crise para poder voltar à vida normal e depois programar a sua cirurgia de vesícula. Mas pode acontecer dessa crise ser o início ou os sintomas serem um aviso de uma complicação que pode estar acontecendo na vesícula. Pode ser uma colecistite, pode ser uma migração de cálculo que passou para o colédoco, a via biliar principal, né, aquele ducto que leva do fígado ao intestino, ou pode ser mesmo os sintomas de uma pancreatite, né? São as complicações mais comuns que a gente vê nessas horas, né? E isso só pode ser diagnosticado pelo médico lá com os exames adequados feitos de uma forma emergencial, né? A maioria das vezes, quando você sente uma crise, sente uma dor e tudo, e você toma um analgésico que já está habituado e ele melhora, a maioria das vezes não vai ser nada. Mas se você tem uma crise, toma um analgésico comum desses que está habituado a usar e ela não melhora, o melhor é ir para o pronto-socorro. Porque se pode ser que seja só uma crise habitual e que vai passar, também pode ser uma dessas complicações. E se for uma dessas complicações, o melhor é iniciar o tratamento o mais rápido possível, seja ele cirúrgico ou não. Por exemplo, uma pancreatite, se ela não tem um cálculo encravado lá na saída do ducto pancreático, ela não precisa ser tratada cirurgicamente de imediato. O melhor é até que seja tratado clinicamente, faça internação, trate a pancreatite e antes de ter a alta se faz a cirurgia da vesícula. Mas se for uma outra complicação, pode ser que precise operar de emergência, né? E essa situação, se acontece, por exemplo, numa viagem, pode ser extremamente difícil do ponto de vista administrativo. Você pode estar longe da sua casa, sem pessoas que possam lhe dar apoio, que possam lhe acompanhar, né? Então, as pessoas normalmente não pensam nisso antes disso acontecer. Então, se você sabe que você tem pedras na vesícula, o melhor é tentar fazer o tratamento antes que uma situação dessa aconteça, né? Então, procure seu cirurgião, faça o seu pré-operatório e se livre desse problema, tá ok? E se você gostou desse vídeo e conhece alguém que tem pedras na vesícula, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser que ajude a ele a evitar uma situação difícil dessa, tá ok? Até logo!